CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E eu quero trazer agora aqui um entrevistado que vai nos ajudar com informações importantíssimas, seja você pessoa física ou empresário que tenha uma empresa. Olha os temas que nós vamos debater aqui hoje. Contratos descumpridos, boletos bancários vencidos e não pagos, empresas com dívidas com fornecedores, aluguéis vencidos e não pagos. Como fica a situação? Inclusive, se você quiser participar, fique à vontade. Temos aqui o nosso Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook, você pode mandar sua pergunta, seu comentário, e também pelo nosso WhatsApp, 999-323500. E eu vou conversar agora com Marcelo Radaeli, que é advogado especialista na área contratual. Marcelo, muito obrigado, seja bem-vindo à Rádio. Bom dia, obrigado. Obrigado. Marcelo, vamos começar falando de contratos descumpridos, né? A gente tem aí um momento econômico, a gente acabou de entrevistar agora há pouco o presidente do grupo Friboi, falando de negócios, falando de empresas, mas hoje pequenas e microempresas, infelizmente, estão numa situação complicada, né? Por conta de tudo isso, não cumprindo ou não conseguindo cumprir contratos. Como que fica essa situação? Começar pela área empresarial. Ginês, a gente tem uma situação que tomou por surpresa, né? Afetou todo o país e todas as pessoas físicas e jurídicas estão enfrentando uma situação gravíssima. Já estivemos numa situação pior em Campo Grande, quando o comércio ficou totalmente fechado. Então, pegando como exemplo, quando a gente teve a reforma na 14 de julho, que durante muito tempo ficou fechado, praticamente zerado o comércio do centro. Quando foi reaberto, reinaugurado o centro, aí veio a pandemia. Então, no momento que era para reagir, surgiu a pandemia. E isso afetou de forma muito grave a arrecadação, a receita dos empresários. Então, você pode imaginar um empresário que ele tinha um estoque parado, ou ele fez compra e ele contraiu dívidas com fornecedores. E aí ele tem funcionário, ele tem o aluguel da empresa, ele tem todos os encargos trabalhistas, sociais, fiscais, e isso aí afetou diretamente, porque quando você não abre ou não vende, isso aí você não tem saída. Então eu vejo assim que houve uma situação inicial, que o prefeito Marquinhos Tradi, ele resolveu fechar o comércio para proteção geral, e aos poucos o CDL, através do Adelaido, né, e outras entidades acabaram buscando reuniões, e de forma muito positiva avançou, no sentido de reabrir aos poucos e de forma com muita cautela. O comércio está reabrindo, está reagindo. Mas naquele momento em que as empresas estavam sem pagar boletos para fornecedores, a orientação que nós, enquanto advogados de empresas, orientamos era buscar sempre uma prorrogação com os fornecedores. Então mandava e-mail, notificava, informava que não havia possibilidade nenhuma de fazer o pagamento, porque paralisou a atividade. Agora, com a reabertura, obviamente, está tendo um reinício de receita. Então, aí vem a questão da negociação, porque tem os juros, tem os encargos pelo atraso no pagamento. Então, tudo isso depende de uma boa negociação e de um diálogo. Eu queria te perguntar, uma negociação cabe em qualquer lugar? Cabe em qualquer lugar e é necessária. E o que é importante, Ginês, é que o comerciante, através do seu proprietário ou o financeiro da empresa, não entre em atrito, não busque generalizar uma discussão que torne sem conversa, que paralise o contato, o diálogo e a negociação, porque aí só para o jurídico e acaba com que judicialmente não agrade as duas partes, né? Então é bom evitar. Mas, claro, tendo esse caminho, a gente, como advogado, tem condições de atender todos os advogados que estão atendendo as empresas. Boletos bancários vencidos e não pagos. Aqui eu imagino que a gente abrange aqui não só empresas, mas pessoas físicas também, que estão com alguma dificuldade com escola, com algum compromisso, ou até consumos básicos de água, luz, telefone. O que fazer nesse caso? Pegamos pelo seu exemplo da concessionária de energia. Ela está com uma determinação de não efetuar o corte durante a pandemia, mas obviamente que ela necessita dessa arrecadação e ela não pode permitir o não pagamento
porque é necessário, tanto porque a empresa de energia, quando ela gera a fatura, ela já recolhe os impostos antecipadamente, ela está fornecendo a energia, então ela precisa arrecadar. Mas veja assim, todos nós que temos condições de pagar pela fatura de energia, devemos pagar em dia, porque lá na frente vai acumular. Com relação a boletos bancários, se você tem um boleto bancário como cartão de crédito, esse boleto de cartão de crédito ele tem que ser pago, porque o cartão de crédito não tem suspensão pela pandemia. O que você pode buscar negociação é, como eu dei o exemplo, com o fornecedor, que você comprou mercadorias em outra cidade, chegou a mercadoria e vieram vários boletos para pagar mês a mês. E aí você está com a empresa fechada. Resumindo, quem não pagar vai ter problema lá na frente. Com certeza vai ter problema. Veja pelo exemplo da Caixa, quem tem financiamento habitacional. Entrou no link, pediu suspensão, conseguiu prorrogar, por 4 meses suspendeu a cobrança do débito em conta. As cooperativas, como por exemplo o Sicoob, se a pessoa tem uma conta corrente com financiamento, né, o capital de giro que tem débito mensal, obviamente que a cooperativa também está sem debitar na conta durante esse período, né, que houve esse acordo, essa determinação, esse pedido, enfim. Então nós temos que observar caso a caso. Existe a situação da pessoa física que tem suas contas do dia a dia, que tem as contas com as concessionárias, a escola, que é um exemplo importante que você citou agora. As escolas estão concedendo descontos. A escola que a minha filha de 12 anos estuda, ela deu um desconto de 15%. Está tendo, desde ontem, anteontem, está tendo aula pelo computador em casa. Então, é importante que não junte, né, não reúna as crianças na escola ainda, mas tem que analisar toda a questão, porque se a criança está em casa e o pai precisa trabalhar, a idade da criança, com quem ficar, então isso tudo mexeu com as famílias. E a gente, quando fala que mexeu com a família, a Covid-19 ela nos afetou terrivelmente, porque a gente lida com dinheiro desde o momento que acorda, tudo envolve dinheiro. Você já acorda e abre a torneira para lavar o rosto, você vai tomar o café, é o café que você comprou, você vai usar o portão do condomínio, que ali tem que ter energia, tem que ter funcionário, você vai andar na rua, tem que ter o imposto pago. Então tudo envolve dinheiro. Você tem a sua empresa, tem que estar com ela aberta para poder ter receita. Então a gente tem que buscar reinventar e achar uma maneira de manter aberto todo o nosso comércio e a nossa atividade. Antes de entrar no assunto de aluguel, eu quero falar ainda mais um assunto sobre empresa. A gente estava falando aqui de negociação. Mas vamos imaginar que a negociação ou avançou ou não avançou totalmente, porque, né, a gente não sabe até quando a situação vai se prolongar e empresas estão já com dívidas com fornecedores. As dívidas foram inevitáveis. Qual que é a orientação? O que se pode fazer para resolver da melhor maneira possível? Naquele primeiro momento, enquanto as empresas estavam fechadas, a orientação jurídica era imediatamente mandar e-mail ou notificar o credor informando que era totalmente impossível pagar aquele débito. Essa notificação é importante? É importantíssima enviar pelo correio com AR, aviso de recebimento, porque não basta você simplesmente enviar uma correspondência que você fala, eu enviei, eu comuniquei. Se a pessoa... Por e-mail não é suficiente? É importante por e é e-mail suficiente. Também. E-mail e AR? E-mail ou correspondência com AR. Porque você precisa se documentar. A partir do momento que vem uma cobrança, você tem algo formalizado, algo escrito. Então é extremamente importante. Mantenha o diálogo. Informa o fornecedor ou o credor. Olha, eu estou aqui, eu ainda estou tentando manter aberta a minha empresa, eu vou procurar manter aberta a minha empresa, então me ajuda nesse momento. Transparência. Quando acaba esse diálogo e a empresa credora não permite mais, ela vai buscar o quê? Executar judicialmente o crédito. E aí, dependendo do lado que a pessoa ou o advogado está trabalhando, se ele está pelo credor, vai ajuizar a ação de execução ou cobrança, e se você atua do lado do devedor, você vai acabar tentando, né, buscando uma defesa, uns embargos para justificar o não pagamento por conta da pandemia. E outro fato importante, Ginês, é que essa pandemia, que eu até observei um dado do presidente da República, e que a gente já usou isso muitas vezes há muitos anos na Justiça do Trabalho, que quando uma empresa paralisa sua atividade, e essa paralisação da atividade, como ocorreu agora com a pandemia, resulta no fechamento dela,
todas as indenizações decorrentes do fechamento da empresa, você pode responsabilizar o governo que deu causa a isto. Então, esta é uma preocupação de todos os governos. De um lado, hoje temos o governo federal buscando a reabertura, porque ele precisa do mercado aquecido, da economia forte, controlar o dólar, a bolsa aquecida também. Isso é uma questão pontual. Por outro lado, nós temos o Ministério da Saúde e temos muitos governadores lutando por conta do risco de morte iminente nas cidades. Então, são duas situações que a gente convive diariamente. Quem tem razão, para que lado nos socorrermos? Então, a gente tem que buscar sempre o bom senso e permitir que a empresa sim esteja aberta, funcionando, trabalhando, com todos os controles, com álcool, máscara, que até agora surgiu uma decisão recente, que vai ser obrigatório o uso de máscara de toda a população em todos os locais públicos. Isso é extremamente importante. E o que nos preocupa aqui em Campo Grande, você vê a aglomeração da população em muitos lugares sem máscara, conveniências das pessoas em mesas aglomeradas tomando cerveja. Isso é um absurdo. As pessoas não acordaram, Ginês. Então a imprensa está tendo um papel importantíssimo nessa veiculação da preocupação com a proliferação dessa Covid. Agora eu vou entrar aqui num outro tema também, que também envolve empresas e também pessoas físicas. Aluguel, né? Eu tenho um imóvel alugado, estou com dificuldade de pagar esse imóvel, seja de uma loja, de uma empresa ou a minha casa, onde eu moro. O que fazer? Ginês, sempre tem a situação da negociação. O inadimplemento, ele é recorrente. Isso é uma situação que a gente observa no dia a dia com muitas pessoas, tanto empresas quanto pessoas físicas estão muito preocupados. Por quê? Se você é um trabalhador e você não está conseguindo trabalhar, produzir, vender, ganhar dinheiro para pagar o aluguel, e você tem criança, primeira coisa que você vai fazer, vai cuidar da farmácia e da alimentação. Infelizmente, que é o básico, não né? Sobrando para o aluguel, não vai pagar o aluguel. Isso é fato. E ontem nós vimos uma decisão do Senado que já deu andamento e aprovou que não permite o despejo durante a pandemia, pelo menos até 30 de outubro. Então, as pessoas que hoje estão com dívida de aluguel, elas não serão despejadas até 30/10, por enquanto, né? Se a pandemia prorrogar, vai ser prorrogada essa situação. Mas eu vejo com muita preocupação porque o aluguel acumula, depois se torna impagável. Então, as pessoas têm que achar uma forma, se tiver que se desfazer de algum bem para poder manter a empresa com o aluguel em dia. Isso é um mal necessário hoje, Ginês, que a gente corte a própria carne, porque não tem jeito. E é bom também tentar enxergar o outro lado, porque às vezes quem está oferecendo um imóvel para alugar, talvez seja uma das poucas rendas que essa pessoa tenha também. Se você hoje constrói casas para alugar, você investiu muito dinheiro que você teve e fez 5, 10 casas para alugar. Você vive disso, e a partir do momento que você tem essa renda como a única familiar, que dependa disso para manter sua vida e sua família, você conta com o aluguel. E você precisa receber esse aluguel. Então a gente tem que analisar os dois lados na hora de assinar um contrato. O credor precisa receber e conta com o recebimento. E o devedor tem que cumprir com as suas obrigações. Ele assinou um documento, e esse documento é válido. E esse documento tem que ter a boa-fé objetiva, o compromisso com a outra parte. Então isso é extremamente importante que esteja sempre em dia. E esse acordo entre o dono do imóvel e o inquilino deve ser formalizado ou de que forma isso pode... Vamos imaginar que ambos concordem, haja um pedido de desconto de aluguel, 40%, 50%. É o que eu ia falar agora, você pode buscar um desconto. Durante a pandemia eu vou pagar só a metade do aluguel para você não ficar sem receber e eu também conseguir manter. Conseguir pagar. É excelente essa saída, mas tem que ter o diálogo. E quando as pessoas, como eu falei no início da entrevista, quando as pessoas mantêm o diálogo, mantêm o respeito e mantêm a boa fé e a intenção de prosseguir com o negócio, isso resulta positivamente. Agora, se começarem a discutir, né, de forma desrespeitosa, aí vai para o judiciário e aí não tem mais jeito. Só tem a perder. Eu conversei com o Marcelo Radaeli da Silva, advogado, especialista em contratos, nos trouxe aqui informações valiosas nesta quarta-feira. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, tenha um ótimo dia. Eu que agradeço. 10h24.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.